Pergunta livre. Com cuidado, né? Meu nome é Camila. E assim, eu queria saber, mesmo o senhor tendo falado que as influências da crise dos Estados Unidos interferem de uma maneira indireta no Brasil, você falou que o Brasil é digno de preocupação. Então eu queria saber o que o governo poderia fazer para não aprofundar a crise e não interferir no desenvolvimento do Brasil, que o desenvolvimento não volte a estagnar. É isso. Bom, eu acho que o governo está tentando fazer. O quê? Você hoje tem reservas cambiais, né? O Banco Central tem muito dinheiro acumulado, dólar acumulado. E isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa boa, porque isso diminui a variação do dólar, da relação do real com o dólar. Você vê que todo dia o Banco Central compra dólar. Para quê? Para evitar que o preço do dólar caia mais ainda, que é para evitar que isso tenha efeito negativo sobre enfim, o conjunto dos preços aqui no Brasil, né? Bom, por outro lado, o Brasil tem nesse momento, como eu disse aqui, uma grande vantagem, que ele exporta muito para fora dos Estados Unidos. Ele continua exportando. E depois, o Brasil tem um mercado interno, que é um mercado interno grande. Pode fazer outras coisas? Talvez. Pega-se uma coisa concreta. A crise. O fato de você hoje ter uma moeda, que é o real, valorizada, atrapalha a exportação. Então, por exemplo, os calçados, se for a Franca hoje, está complicado, porque o pessoal não tem como exportar. Eu não acho que o governo tenha capacidade, não é esse, qualquer governo no Brasil ou no outro país, hoje, não consegue evitar que o dólar continue, que o real continue valorizado, ou que as moedas tipo real continuem valorizadas. Por quê? Porque o dólar está caindo por outras razões, que não depende de nós. Então você não pode mexer com o dólar, mas você pode diminuir os impostos. Então o governo pode pegar certos setores e dizer, olha, eu vou baixar os impostos para facilitar a exportação. Eu posso mudar a estrutura tributária para facilitar a exportação. Então são esses os mecanismos que o governo tem para atuar. Até agora, não houve, no ritmo de aceleração da economia brasileira, não houve queda. Os dados são ainda bastante positivos. Eu não acho que o governo precise fazer mais do que está fazendo, né? Se a crise vier muito feia mesmo, mais adiante, aí o governo vai ter que tomar medidas de outra natureza, né? Que não vão, digamos, resolver, mas vão ter que minorar, vai ter que aliviar a pressão, vai ter que dar mais apoio, mais bolsa, mais não sei o quê, por causa do emprego, né? O emprego, o que pode atingir aqui é aumentar o desemprego. Aí o governo tem que tentar atuar. Não é fácil, porque na economia contemporânea, a capacidade que os governos têm de atuar sobre a economia é muito menor do que foi no passado, né? O que puxa, eu vou dar um exemplo direto do caso do Brasil. Estamos agora falando aqui muito do chamado PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento. Bom, o PAC são investimentos públicos. Esse investimento do PAC é, no total, 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais hoje corresponde a, 18 bilhões de dólares. Né? Isso é muito menos do que a Petrobras sozinha investe. E provavelmente o conjunto das telefônicas investe a mesma coisa que o governo todo. Quer dizer, a capacidade que o governo tem de pesar sobre a economia é muito menor do que foi no passado. Por quê? Porque a economia privada cresceu muito. Então também não se pode esperar que o governo resolva o que está muito acima das forças dele. Ele vai pagar o preço, se houver uma dificuldade, o governo paga o preço. Mas eu não creio que ele tenha realmente os instrumentos que possam contrabalançar uma crise forte. Para minorar, resolver. Está mal lá em Franca, vamos tentar ver se baixa o preço de exportação, não cobra, já a exportação já nem cobra. Tem que desonerar esse tipo de coisa. E o resto é guardar. Eles já fizeram. Tem dinheiro guardado no Banco Central. Estou defendendo o governo Lula, você vê. Presidente, meu nome é Tomás. O senhor afirmou que, por exemplo, nas futuras eleições municipais, dificilmente serão discutidos os grandes temas de âmbito federal. Mas é fato que ter grandes temas de âmbito federal refletem diretamente uma metrópole, por exemplo, como São Paulo.
Então, eu pergunto ao senhor, que já esteve, de certa forma, nas duas instâncias, tanto municipal quanto federal, até que ponto é válida a discussão de soluções para problemas da metrópole, como habitação, sem tocar no âmbito federal? Até que ponto isso é possível? Obrigado. Bom, eu, infelizmente, nunca tive no plano municipal porque eu perdi a eleição. Só tenho experiência federal, mas, de qualquer maneira, a sua pergunta procede. Você, como São Paulo, você disse, é uma metrópole. São Paulo, na verdade, é o que eles chamam hoje de uma cidade global. Né? São Paulo, o que é uma cidade global? No fundo, uma cidade global é uma cidade que tem um feixe de comunicação poderoso. Comunicação por internet, comunicação por avião e tal. São poucas cidades que têm o peso de fluxo de comunicação que tem São Paulo. Eu acho que na América Latina, talvez México. Talvez. Né? Mas menos que São Paulo. Então, São Paulo, você não resolve São Paulo sem pensar não só no nacional, no internacional, porque ela é global. Agora, falando em termos de metrópole, não de cidade global, também é verdadeiro que você não resolve muitos problemas de São Paulo, senão pensando em termos da área mais ampla, da área metropolitana. E nós, infelizmente, temos um desenho administrativo, político-administrativo, que dificulta isso. Né? Porque nós não temos uma autoridade metropolitana. E aqui em São Paulo, nem tanto, mas mesmo assim, vou dar um exemplo simples. Um dos problemas, agora não é assim, mas quando São Paulo, nos anos 70, 80, um problema dramático em São Paulo era a tremenda quantidade de pessoas que vinham para cá por causa do Hospital das Clínicas. Você tem um grande hospital, então esse hospital atrai gente, né? Bom, e a cidade vai arcar com o custo de transporte, alojamento, não sei o que e tal e coisa. Então é difícil você resolver um problema de São Paulo sem pensar no conjunto da região. Se nós tivéssemos capacidade de criar instituições pensando no futuro, teríamos feito uma coisa diferente. Provavelmente, primeiro, São Paulo não teria só um prefeito, isso aqui seria repartido, porque é muito grande. Segundo, haveria formas de integração, não só dos prefeitos da área que hoje é São Paulo, mas de toda a área metropolitana. Né? Hoje, o que tem? Alguns consórcios. E às vezes é dramático, por exemplo, no caso de São Caetano. São Caetano, agora, eu não sei como resolveu. Estou falando de coisas que eu via quando eu lidava com as cidades mesmo. São Caetano não tinha onde botar lixo, porque é um município pequeno, foi ficando rico, portanto produzindo muito lixo, e não tinha onde botar lixo. Tinha que botar clandestinamente no outro município. Né? Bom, transporte. Você não pode resolver transporte para São Paulo sem pensar no conjunto. Né? Então, ou você tem instituições políticas que criam áreas mais amplas do que a cidade, ou você tem acordos entre cidades, ou você tem uma coincidência de pontos de vista, no caso de São Paulo atual, entre o governador e a cidade de São Paulo. Mesmo o estado de São Paulo interfere sobre São Paulo. Entendeu? Quem que paga o quê? Por exemplo, o Rodoanel. O Rodoanel foi pago, devia ter sido pago, devia ser um terço federal, um terço ou dois terços, metade estadual, um quarto municipal e um quarto federal. Aí era o tempo do Pita, sei lá de quem, eles não pagaram, então o federal pagou mais. Então o federal pagou um terço, São Paulo 2/3, para fazer o Rodoanel. O Rodoanel não é nacional, não é federal. Mas se o federal não entra, também não sai, porque precisa do dinheiro. Segundo lugar, afeta a coisa federal, porque o transporte para todo o Brasil passa por aqui. Não é? Então, de fato, você não pode pensar esses problemas do ângulo só municipal. Você pode dizer que certos problemas econômicos, desse nível muito abstrato, não entram. Agora, o problema do relacionamento com o Estado e mesmo com a União, do ponto de vista institucional e administrativo, aí entra. No caso, por exemplo, dos rios, das bacias hidrográficas, como é que você faz? O rio corre por vários municípios, às vezes por vários estados. Né? Nós criamos uma outra organização, e hoje tem a Agência Nacional de Águas, e tem uma noção de bacias, que você tem as áreas que cobrem a mesma bacia, tem um mecanismo administrativo para poder lidar com a bacia, que ultrapassa o município. O Rio Paraíba, aqui ele vai ao Rio e São Paulo. Como é que vai resolver? Um problema do Rio ou um problema de São Paulo? Dos dois, para poder resolver. Abastecimento de água. A cidade de São Paulo se abastece de água depende de Minas. Não é? Então, de fato, a sua observação procede. Embora a gente não tenha, muitas vezes, no cotidiano, noção de que é assim, hoje a mescla das coisas é muito grande. E a fórmula política não corresponde
ao fluxo da vida, né? Eu fui outro dia ao Rio, para um seminário que fizeram lá, que era, eles chamavam de, me lembro como chamou, um nome que eu não gostei, achei feio, mas que era uma espécie de conurbação, ligação de urbes, entre Campinas e, eu não me lembro se era Campos, do Rio de Janeiro. Ficou um negócio Cancã, uma coisa assim. Deixa eu ver o nome de coisa de música, de cabaré. Mas o fato é que não existe Campinas e Campos lá no Rio de Janeiro, não é verdadeiro, não existe propriamente uma conurbação aí. Mas o Vale do Paraíba hoje é uma coisa que está muito ligada, e Resende, que é no Rio, está crescentemente integrado a, digamos, São José dos Campos, né? No tempo que o governador de São Paulo, chamava-se Paulo Egídio Martins, ele fez uma coisa boa, ele criou um consórcio do Vale do Paraíba, foi o primeiro que eu me lembro disso aí. Mas não existe ainda um consórcio que pegue o Rio e São Paulo. E certamente os problemas de poluição, a questão das águas do rio, a questão de transporte, da estrada, é dos dois. Vamos lá. Funciona. Okay. Meu nome é Guilherme e, senhor presidente, eu queria mencionar, o senhor falou que a política muitas vezes tende ao inesperado, mas ainda mais atualmente a gente vê que cada vez mais tende a candidatura se tornar um produto. Como é que os masqueteiros, as pesquisas de opiniões podem influir no inesperado e tornar a política uma coisa mais previsível? Boa pergunta. Se você souber a resposta, me diz também. É o seguinte, de fato, o que o marqueteiro, o que ele tenta fazer, de fato, é definir um caminho, portanto, é evitar o inesperado, fazer com que um ganhe, né? Bom, e ele tem que estar o tempo todo tomando o pulso do eleitor, que o eleitor quer, e tratando de transformar o candidato em alguma coisa palatável para o eleitor. Às vezes tem sucesso, às vezes não tem sucesso. Por quê? Porque, na verdade, você não pode imaginar que o eleitor seja iluso. Não é. O sujeito, quando vota, ele, na média, tem alguma razão pela qual ele vota. Você pode discordar, concordar, não vai, mas não é assim. Em segundo lugar, o candidato, ou os candidatos, também você não pode transformar, eles não são sabonete. Não dá para vender candidato como você vende sabonete, porque o candidato fala. E gesticula. E aí tudo que você diz sobre ele diz ao falar, ao gesticular, ao se comportar. Então a propaganda se desfaz pelo comportamento quando ela não é congruente com o candidato, né? Então a arte do marqueteiro é ver se ele consegue, dentro dessas limitações que ele tem, de convencer a população de que aquilo é o caminho. Mesmo assim, frequentemente as pesquisas falham e os marqueteiros também, por causa do inesperado, né? Pesquisa falhar está se tornando uma coisa quase que cotidiana, né? Você faz e não é que a pesquisa seja mal feita, não. É porque a mudança da opinião está sendo muito rápida. E isso não se captou ainda. Quer dizer, muito frequentemente, falhou, não sei o que, as pesquisas e tem falhado, assim, fragorosamente. É aquele exemplo que eu dei da Espanha. Quer dizer, mudou por isso aqui. Quer dizer, a opinião hoje varia muito. Tornou mais inesperado. Você tem que estar muito alerta para o que está acontecendo naquele momento, né? Eu acho que tem que dar resposta muito rápida para aquilo que está acontecendo naquele momento. Veja agora, anteontem lá nos Estados Unidos. O Obama ganhou em, não sei, 3 ou 4 estados, a Hillary perdeu. Ela admitiu a marqueteira dela. Né? O chefe, não sei se era marqueteira, mas admitiu. Porque tem que ser rápido o negócio. Não sei se foi bem demitiu ou não estou lá, não sei. Mas atuou rapidamente. Porque tem que reagir. Era inesperado que ele ganhasse tão rapidamente, né? Então, eu acho que você pode diminuir, aumentar um pouco a previsibilidade, mas eu acho que é muito difícil que você consiga transformar a política numa coisa mecânica, em que você, com manipulação de imagem, né, que você consiga, só com isso, resolver a questão. Primeiro, que emoção... Opa, tá ligado? Tá. Primeiro, que emoção, presidente, eu sou a Caroline, e eu gostaria de saber se a importação versus a exportação está deixando a balança comercial brasileira desfavorável, não seria melhor aderir a uma economia de subsistência até o Brasil se reestruturar? Bom, eu acho que é quase impossível,
Porque você, para uma economia de subsistência hoje, não mantém uma população de 200 milhões de habitantes. Porque a economia de subsistência, ela tem baixa produtividade. Você vê hoje um problema que você tem com a reforma agrária. Você faz a reforma agrária, é muito difícil que a família consiga, naquele pedaço de terra, produzir o suficiente efetivamente para se manter com folga. Ele não sobra. Como é que você vai manter aqueles que não estão na terra? É muito difícil. Hoje eu diria que é impossível você, uma população desse tamanho, manter baseada somente na economia de subsistência. Entretanto, isso podia ser visto de uma outra maneira, parecida com o que você colocou, que é a seguinte. Bom, até que ponto valeria a pena depender tanto do exterior? Não é isso? Bom, não é fácil de responder. O fato é que hoje você não tem países que independam do exterior. Todos dependem. Pega um país que era bastante fechado, como a China. Hoje, eu não me lembro assim de cabeça, o Brasil, o que ele chama aqui de taxa de dependência, quer dizer, que é a relação entre o produto do país e quanto ele exporta e importa, no Brasil hoje, que cresceu, era muito baixo o nosso. Nós éramos muito pouco ligados ao exterior. Até, digamos, há 20 anos atrás, éramos muito pouco ligados. Hoje nós devemos ter, sei lá, 20%, 25%. A China tem 50%, 70%. Ela depende do exterior. Isso é a China, que era muito, muito fechada. Cuba, que é bem fechada. Cuba é fechada porque não tem alternativa, porque os americanos não deixam abrir. Né? Mesmo assim, não pode ser fechada, porque ela não tem petróleo, por exemplo. Então, depende do... Então, o que você pode ter é saber em que momento vale a pena abrir a economia mais ou menos. O Brasil foi dos países que abriu com mais tarde a economia. Vou te dar um dado direto. Até 1993, 89, 90, digamos. A gente cobrava para importar um imposto de 50% do valor do produto. Você vai comprar um copo, custa 10, você paga 15. Que era para evitar que você importasse. Bem, isso agora, isso foi em 1990, quando caiu. Em 93, caiu para, na média, 14%. Hoje, na média, 10% de que você paga. Um país como o Chile paga 3, 4. Estados Unidos, 3, 4. Nós ainda continuamos tentando não abrir demais a nossa economia. Mas se você não abre também, o que acontece? Você não tem dinamismo. Porque a economia atual, além do que eu falei sobre a parte financeira, na parte do processo de produção, ela muda muito rapidamente. Novos produtos, novas técnicas, agora com o negócio de eletrônica e não sei o quê, produtos que aparecem todo mês, tem produto novo, vai variando. Quando a economia é fechada, ela não tem a capacidade de ter esse dinamismo, ela perde também. Então é difícil que você possa... Você tem que ter um certo equilíbrio, mas você tem que seguramente manter uma economia mais aberta. E não adianta só exportar. Se você só exportar, você não consegue, você tem que importar também, até porque algumas coisas, para você exportar mais, tem que importar. E como eu disse aqui no começo, como as cadeias de produção são fragmentadas, às vezes uma parte, vou dar avião. Hoje nós fazemos avião e exportamos avião, aqui em São José, na Embraer. Mas as partes do avião vêm da Espanha, vêm do Chile, vêm dos Estados Unidos, vêm da Conchinchina. Não é feito aqui. Mas isso não é só aqui, não. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Vem da Coreia, vem da Alemanha, né? E na Alemanha é a mesma coisa. Quer dizer, quando a produção hoje é muito ligada. Então, se você tem uma economia fechada, você não tem como produzir. Falta um pedaço. Né? E desenvolver tudo é como descobrir a roda outra vez. Né? Entendeu? Me chamo Fernando e retornando para a eleição norte-americana. Isso é bem direto a pergunta, né? Qual é o candidato americano que melhor pode solucionar os anseios da população americana e o que melhor pode corresponder aos interesses brasileiros? E por quê? Bom, com relação à questão americana, o problema é deles lá, não é nosso. Eu não sei como é que eles responderiam a isso. A impressão que você tem é que há, nesse momento, uma vontade de mudança forte nos Estados Unidos. Vamos recordar que há 3 anos eles reelegeram o Bush, em plena guerra. Né? E o eleitorado conservador americano deu uma surra enorme
no Kerry, que era o candidato dos democratas. Ele só ganhava nas universidades. Fora das universidades, perdia em toda a parte, lá nos Estados Unidos. Poucos estados ele ganhou. Quer dizer, o eleitorado era, até aquele momento, há 3 anos, um eleitorado favorável aos republicanos, um eleitorado, portanto, que, direto ou indiretamente, apoiava a guerra. E tanto mais que a luta lá foi essa. O Bush colocou a campanha com o Kerry, dizendo que ele seria o melhor comandante em chefe. E o Kerry dizia, não, eu vou ser o melhor comandante em chefe. Os dois estavam dizendo quem é o melhor na guerra. E os americanos achavam que o Bush era o melhor na guerra. Ganhou. Mas agora mudou. Eles querem, provavelmente, alguém que faça a paz. Bom, todos os 3 que estão lá, os liberais, a Hillary e o Obama, e, por outro lado, o McCain, são todos favoráveis a terminar com a guerra. O McCain então, moderou um pouco, mas ele voltou a favor da guerra. Ele é herói do Vietnã, teve preso, foi torturado, tem essas coisas todas. Mas ele agora está mais, digamos, dizendo, está dando certo no Iraque. Bom, o Obama e a Hillary, não. O Obama diz que ele para já. A Hillary diz que vai parar, mas não de um momento para o outro. O que é melhor para os Estados Unidos? O que os americanos querem? Eu acho que nesse momento eles querem parar a guerra. Eles querem parar a guerra. Eu acho que isso está mais ou menos claro. Segunda coisa é que a situação do povo americano, social, financeira, econômica, não melhorou. Os Estados Unidos cresceram razoavelmente, as grandes empresas, mas o que eles chamam lá de classe média, que para nós aqui seria o povo e a classe média baixa, não está nadando em ouro. Tem problemas de custo de vida que é elevado, tem problema de saúde, como eu disse aqui, porque é caro, tem problema de escola, a escola é caríssima. Quer dizer, então eu acho também que precisaria, para atender essa gente, alguém que fosse olhando mais para o social. Nesse sentido, eu acho que corresponderia melhor aos interesses do sentimento atual dos Estados Unidos, o Partido Democrata. Porque tanto a Hillary quanto o Obama querem acabar com a guerra e olham para o lado social. Qual dos dois? Com franqueza, eu acho que a Hillary tem mais conhecimento dos problemas do que o Obama. E o Obama tem mais capacidade expressiva. Né? E me dá a sensação que essa é a disputa lá hoje é essa. Quer dizer, nós vamos querer primeiro uma mulher e o outro é negro. É interessante. Né? Uma mulher competente e determinada, ou vamos querer uma pessoa que vai simbolizar mais que nós precisamos de um país de outro tipo, mais aberto. Essa que é a dúvida lá. Do ponto de vista de funcionar com a máquina do Estado e conhecer o mundo, a Hillary me parece que tem mais consistência. Eu não conheço Obama, conheço a Hillary, mas não conheço Obama. Mas tenho tentado ouvi-lo, ele fala brilhantemente. Mas uma coisa é falar, outra coisa é você comandar, não é a mesma coisa. Não é? Acho que se o Obama ganhar, seria uma mudança tão profunda nos Estados Unidos que isso valeria a pena para o mundo ver. Porque, de fato, eu acho extraordinário. Um país que tinha discriminação, não é preconceito, tinha apartheid há 50 anos. E hoje está disposto a votar no que eles chamam de negro, que para nós é um mulato claro, mas de qualquer maneira é uma revolução cultural. Né? Do ponto de vista de mudança mesmo, acho que o Obama simboliza mais. Do ponto de vista de eficiência para fazer os Estados Unidos avançarem num caminho mais razoável, talvez a Hillary seja mais prudente. Mas qualquer dos dois, eu acho que do ponto de vista de quem quer mudar nos Estados Unidos, e o que eu acho que eles querem mudar, estaria bem. Não estou dizendo que vão ganhar, não, porque isso vai depender da campanha. E esse senador McCain, para os republicanos, tem a virtude de que ele é o mais liberal dos republicanos. É mais aberto e tal. Ele não é para desprezar a capacidade que ele possa ter de enfrentar, acho eu que sobretudo o Obama, porque aí eles vão polarizar. O Obama vai aparecer como muito radical e esse aí como razoável. A Hillary já é mais difícil de radicalizar. Agora, do nosso lado é o seguinte: qualquer um deles vai agir de acordo com os interesses do Estado americano. Como um presidente brasileiro, se for, vai ser a mesma coisa. Vocês não podem ter um presidente brasileiro que vai fazer uma política a favor do outro. Vai fazer qual é o interesse nacional. Mesmo que isso não seja o sentimento dele, as estruturas que estão lá, as forças, a pressão, o lobby, vão obrigar e vai olhar qual é o sentimento americano. Como é que eu vou abrir a economia para o etanol de cana se eu tenho milho? É um problema.
Você pode, em tese, se você não é presidente, está na oposição, tem o etanol, a cana é 7 vezes mais produtiva do que o milho, o milho é caro para os Estados Unidos, está saindo dinheiro do Tesouro, estamos subsidiando. Tá bem, e é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Mas quando você estiver lá, os produtores de milho vão dizer, é assim, é? Você quer desempregar aqui? Quer que tenha uma crise na agricultura para empregar lá no Brasil? Né? Então vai ser a pressão muito grande, mesmo que, e me parece que tanto a Hillary quanto o Obama têm também uma visão, mesmo McCain não tem uma visão, em tese eles seriam menos fechados do que podia parecer, mas eu acho que eles vão chegar lá e vão agir de acordo com os interesses americanos. Isso não quer dizer que seja a mesma coisa. Eu me lembro que quando houve a discussão entre o Bush e o Gore, certos setores mais radicais diziam, dá no mesmo, farinha do mesmo saco. Não é verdade. Se o Gore tivesse sido presidente, provavelmente não teríamos tanto desastre quanto agora, pelo menos da ecologia. Né? Então não é verdade, não é que sejam todos iguais, não são todos iguais. Né? Eu acho, do nosso ponto de vista, eu acho melhor ter alguém mais aberto. Por mais aberto, eu digo alguém que tem uma experiência mais ampla do mundo. A Hillary tem. Ela conhece bem a América do Sul, teve muitas vezes no Brasil, conhece a África, ela tem noção. O Obama também tem, morou na Indonésia, né? Tem uma avó no Quênia. Quer dizer, nós precisamos, como presidente dos Estados Unidos tem peso no mundo, é melhor ter gente mais cosmopolita do que gente mais caipira. Né? Como o Bush. O Bush não conhecia nada. Né? Bom, claro que o McCain também tem, pelo menos ficou 5 anos preso no Vietnã. Né? Mas isso é importante, porque é para evitar aquela ignorância americana que vem revestida de arrogância, né? Que não sabe nada. Né? Então, para nós, eu acho que é melhor ter alguém mais aberto. Isso não pelo lado de que eles vão resolver os nossos problemas econômicos, que eles não vão poder, mas pelo lado que pelo menos vão ter uma capacidade de entender que as coisas não podem ser postas goela abaixo dos demais países. Então, eu acho que isso é uma coisa partidária, né? Cada um tem o seu. Eu, nos Estados Unidos, eu votaria com os democráticos. Né? E não, porque mesmo que o McCain seja uma pessoa mais aberta, o Partido Republicano é horrível. Fez a guerra, é muito conservador, é muito reacionário, é inaceitável, tem aquele atraso, aquela coisa mais obscurantista, fundamentalista das religiões pentecostais nos Estados Unidos. É um partido que está muito ligado a forças muito atrasadas. Então, para o Brasil também isso não é bom. Eu prefiro o outro lado. Mas digo, isso é valor, não é análise. Presidente, meu nome é Emerson, eu sou coordenador do Departamento Cultural do Colégio. Nós estamos lá no Colégio Bandeirantes com 45 alunos assistindo ao vivo. Sim. E mandando por e-mail aqui algumas perguntas. Então, eu tentei juntar todas e traduzir em uma. Se o senhor pudesse decretar um tema para ser discutido nas eleições agora, qual tema o senhor decretaria? Da eleição municipal? Eleição municipal. Eu acho que aqui, no caso nosso de São Paulo, para o povo, né, aquilo que realmente são 2 temas, um não é tanto municipal, que é segurança, o outro é municipal, que é transporte. Porque esses são os temas do dia a dia da população, né? Você vai lá à periferia, você sente logo que esses são temas que estão... Você leva 2 horas para chegar até o trabalho e mais 2 para voltar para casa. São 4 horas todo dia. Né? É isso que vai pesar na pessoa. E quando chega tem medo de ser assaltado. Né? Então eu iria por aí. Mas eu não sou marqueteiro. Mais alguma? Oi, eu sou a Júlia. Eu gostaria de saber, por causa da questão do desemprego e tal, são desenvolvidos muitos projetos de compensação social, como é o caso do Bolsa Família e por aí. Gostaria de saber se, na opinião do senhor, esses projetos podem criar uma situação irreversível de uma classe de cidadãos totalmente dependentes do Estado. Há o risco. Todo bom projeto social tem que ter o que eles chamam de porta de saída. Né? Você tem que prever quando é que termina. Porque eles devem ser projetos de promoção social e não só de assistência social. Mas ao dizer isso, eu não estou criticando, condenando o projeto, até porque eu comecei a fazer esses projetos. Né? Só que no tempo que eu estava lá, tinha porta de saída, mais clara. Tem agora também, mas tinha mais clara. Por quê? Porque nós tínhamos uma Bolsa Escola. A Bolsa Escola você paga enquanto a pessoa está na escola. E se frequentar a escola, 85% das vezes. Tinha uma bolsa que chamava-se alimentação, era para as mulheres grávidas, desde que elas frequentassem o pré-natal. E depois tem o filho,
2 ou 3 meses, acabou a bolsa. Tinha um outro que era para a questão de tirar criança do trabalho penoso. Tirou, acabou. Dá outro trabalho para ela e da escola. Também faz o curso. Bem, o governo atual juntou tudo isso num programa só e mudou de nome, chamou Bolsa Família. Aumentou o valor e diminuiu, não é que diminuiu as exigências, é a capacidade de controlar o resultado. Eu não era muito favorável, embora tenha começado o meu governo a fazer a junção num só programa, porque eu achava que era melhor deixar ministérios diferentes para tomar conta. Está mesmo na escola? Está mesmo fazendo pré-natal? Está mesmo saindo do trabalho penoso? Quando você junta tudo num só, fica mais difícil de controlar. Não é? Eu acho que o governo tem esse problema, de saber como é que ele vai evitar que isso gere uma camada dependente do tesouro, né, na verdade. Né? E não é só o federal, porque o número de bolsas está se multiplicando muito. Se você for na periferia de São Paulo, tem muita bolsa, bolsa municipal, bolsa estadual, bolsa federal, tem muita bolsa. E você consegue até juntar bolsas, porque só do federal não, mas pega no estado do federal, ninguém fica sabendo, você ganha 2 bolsas. E o povo se vira. Agora, dada a situação de dificuldade que existe no Brasil, tudo isso que eu estou dizendo são tecnicalidades, são a sua preocupação, a minha também, da saída. Portanto, eu não estou condenando, porque você tem que. É bom, e na medida que você está ajudando a aliviar uma pressão grande, resolvendo aquele problema, resolve. Mas tem que começar a pensar na saída. E, evidentemente, a saída é multiplicação de emprego. E multiplicação de emprego é muito difícil no mundo moderno, porque depende de educação. Porque o emprego o setor que gera emprego hoje não é mais a indústria, nem a agricultura, é o serviço. Crescentemente são serviços. Quando você vê a estrutura de emprego, o que cresce no emprego é o serviço. Há muitos anos já é assim. Eu fiz uma pesquisa uma vez, em 1970, sobre os Estados Unidos e Europa. Em 1970, o número de trabalhadores industriais existentes nos Estados Unidos era igual ao de 1900. E a produção era muito maior. A proporção, você imagina como caiu. O que cresceu? Serviços. O que cresce de emprego é serviço. E serviço depende muito de educação. E crescentemente do nível educacional. Então, no fundo, para resolver essa questão, é avançar mais na questão educacional e manter uma taxa de crescimento razoável. Sobretudo, eu acho que nós precisamos aqui no Brasil ter uma noção mais clara que o nosso desafio real é a educação. Até mesmo para poder ter emprego mais adiante. E não é qualquer educação. Tem que ser uma educação flexível, porque os empregos não vão ser empregos, vão ser ocupações, e vão variar muito, porque as tecnologias variam, e com uma base científica forte. Eu não sou contra, ao contrário, nem poderia ser, uma base humanística também, tem que ter. Mas tem que saber um mínimo, e saber escrever, ler, escrever, essas coisas assim. Aqui, você vai lá, vocês estão em que ano, em que série vocês estão aqui? Daqui a pouco vão para a faculdade, né? Se Deus quiser, e depois vocês não se arrependerem. Porque entra numa escola, quantos anos você tem? 17. Você vai ser, suponho que você vai ser engenheira. Bom, chega lá, fica horrorizada com aquilo. Mas entrou no primeiro ano, vai até o 5º para ser engenheira. Sai dali, você é engenheira. Bom, se você estiver nos Estados Unidos, você entra no que eles chamam lá college. Se nos 2 primeiros anos você não vai ser nada, você vai escolher o que você vai estudar. Você vai estudar literatura, matemática e música. E tudo bem. Depois, pouco a pouco, você vai vendo quais são as suas vocações e vai escolhendo um caminho. E, de fato, esse caminho se reforça na pós-graduação. Então, você, quando chega lá, você tem uma base ampla. Você sabe matemática, mas também sabe ler poesia. Quer dizer, aqui não, você vai ser aquilo. Então, o nosso ensino ainda é muito bitolado. Então, e quando, eu não sei qual é a angústia de vocês, mas eu já tenho netos nessa idade, é tremendo. Porque não sabe se vai ser botânica, se vai ser advogada ou se vai ser contadora. Não sabe. Né? E vai entrar. E quando entrou, acabou. Fica feliz porque entrou. Mas, então nós temos que mudar bastante, muita coisa. Aqui em São Paulo começa a haver uma experiência interessante na questão do ensino estadual, primário, secundário, que é fazer com que a escola funcione na sua avaliação como um todo, não é o professor ou o aluno, não é? Mas é a escola toda. Então, e estão tentando ver se vincula até o salário dos professores
ao êxito, não de cada um, mas da escola, para criar um espírito de corpo na escola e tal. Quer dizer, eu acho que isso é bom. Nós temos que inventar formas de educacionais mais ativas, né? E ter a noção que todo mundo sabe, não é difícil levar à prática, de que nós aprendemos muita coisa inútil. Então, é isso. O importante é você aprender a raciocinar, né? Você tem uma formação. Você tem que aprender a raciocinar, né? Como é que você tá? E não é tanto decorar uma opção de coisa e tal. Eu estudei 7 anos de latim. O que eu sei de latim? Umas frases para enganar bobo. Dizer uma frase aqui, outra frase ali. Me serve para alguma coisa? Poderia ter servido se o latim fosse ensinado na época a mim como um modo de pensar. E se fosse uma língua um pouquinho mais viva também, né? Mas não é só o latim, você aprende uma porção de coisas que são absolutamente... não vão servir, né? E você não aprende bem aquilo que é essencial. Então, é de qualidade a mudança, não é só de quantidade, não é só dinheiro, é mudar a cabeça dos diretores, dos professores, dos gestores, dos alunos, da família. Aqui no Brasil, nós temos um problema que é positivo e negativo. Agora, pela primeira vez, todas as crianças estão na escola primária. Mas e os pais? Não foram à escola. Então, ele não tem na família o apoio que tem, por exemplo, alguém da Coreia, ou do Japão, ou da Tailândia. Porque nesse país a tradição cultural é pesada e a família faz parte do processo educativo. No nosso caso, ela não faz porque não pode. Não é porque não quer, porque o filho sabe mais que o pai. A filha, então, muito mais, né? Mas é verdade. Então, e também por causa da televisão e dos meios de comunicação, que aprendem muito. Você fica surpreso de ver a quantidade de conhecimento que passa por osmose. Você não tem aula, ela passa, pega não. As pessoas aqui estão aprendendo línguas pela televisão. Televisão, games, não sei o quê, né? Toda hora falam um meio inglês. Bom, então... E nós não estamos entendendo no processo formal de educação que isso está ocorrendo. Nós ainda continuamos com uma separação muito grande entre o que é a educação formal e o que é essa educação que você aprende no convívio uns com os outros. Mas eu não estou contra o ensino, não, pelo amor de Deus, nem escola, muito menos o Bandeirantes. Pronto? Mais uma. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Michel. Eu gostaria de perguntar o que o senhor acha sobre o governo Lula e as as controvérsias que causaram e o mensalão. Tá. Eu não quero discutir governo Lula porque não é justo, né? Aqui nós estamos em aula, mais ou menos, um colégio. Eu acho que eu tive uma formação muito estrita. Eu fui professor há muitos anos e nunca misturei minha opinião pessoal, partidária, coisa com a coisa profissional do ensino. O que eu acho do governo Lula eu escrevo, aí vocês leem e podem ver. O mensalão é outra coisa. Porque aí não é o governo Lula, aí é um processo complicado. Isso aí é uma coisa que eu acho uma coisa muito grave. Por quê? Porque não é uma corrupção banal. Toda corrupção é grave. Mas aí é uma coisa muito séria, que é a corrupção das instituições. Você está comprando voto de um parlamentar para obter apoio no resultado num voto dentro do Congresso. Não é a corrupção só da pessoa, está corrompendo a própria instituição. Eu acho que isso nunca vi. E olha que eu vi muita coisa, mas eu nunca vi, não sei na história, de um caso dessa gravidade. Você ter compra de voto dentro do Congresso para obter apoio político, né? Então eu acho que isso foi um processo muito ruim para o país. E não adianta dizer que quem começou, quem não... Comece onde começou, com o partido que for, está errado. E é uma coisa séria. E fica mais séria na medida em que se queira dizer que não é grave. Porque é grave. Eu acho que os efeitos negativos da não punição são muito sérios. E também vamos dizer com toda sinceridade, pessoas que estavam envolvidas no mensalão, claramente, que renunciaram ao mandato para não serem cassados, foram eleitos. Quer dizer, o povo também está nessa. Não é que fomos lá de cima, é uma coisa grave. Quer dizer, não há a sensação de que aquilo é inaceitável. Porque não pode alegar que não sabe. Todo mundo viu na televisão e elegeram vários.
Então, isso me preocupa, porque eu acho que nós temos que reforçar muito mais o sentimento do respeito à lei. Porque a democracia sem lei não existe. E não havendo respeito, não tem punibilidade, não há punição. Ora, quando não há punição, você está induzindo a que continue a haver o crime. Né? E no caso do mensalão, teve esses desdobramentos que são graves. E eu não me refiro, não é um partido, é mais grave, porque a sociedade, de alguma maneira, absolveu, entre aspas, tá bom, mas todos são iguais. Que é isso? Na medida que a gente aceitar que todo mundo é igual, que ninguém presta, acabou, não há o que fazer. Né? Nós temos que reagir contra isso. Pronto? Tem mais 2, 3, 4. Depois eu tenho que ir embora, senão tem hora extra, hein? Boa tarde. Ou então vamos fazer uma série, então, e eu respondo em conjunto, tá? Tá. Boa tarde, meu nome é Cláudia. Eu queria saber a sua opinião do corte da FMI e quais são as consequências desse corte para a saúde, já que esse dinheiro era para isso. Da CPMF. Isso, CPMF, perdoa. Desculpa. Tá. Novamente, mas... É só para falar já aqui. Já que ele mencionou mensalão, assim, os brasileiros acompanham hoje uma CPI atrás da outra, bem como escândalos e eleições não consideradas que não deveriam ocorrer. A falta de ética é um problema crônico que faz parte da política brasileira ou é um problema particular do caráter de cada pessoa? É que o senhor falou que é preciso investir na educação. Então eu queria saber como que, acho que puxar a atenção das crianças para que elas continuem na escola. Porque eles têm, acho que, outras prioridades, mas as classes mais baixas precisam, acho que, sobreviver de dinheiro ou de outras coisas, e a escola não é uma prioridade. Então, como fazer para atrair, para que essas crianças continuem na escola para terem um futuro? Fátima. Oi, meu nome é Tiziana. Eu queria saber se o senhor acha que aumentando os anos do ensino fundamental vai ajudar numa melhora da qualidade da educação. Bom, meu nome é Felipe. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, vai por uma linha um pouquinho diferente, que fala de uma coisa que já foi abordada, que é a necessidade de integração entre as diferentes esferas de governo em locais próximos, digamos assim. E dentro disso, eu gostaria de saber o que o senhor espera e até onde pode ir, até onde deve ir esse tipo de integração quando as esferas de governo são controladas por políticos que pertencem a partidos beligerantes, como se disse que está tentando fazer em Belo Horizonte. Oi, eu sou a Bruna. Senhor presidente, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os escândalos dos cartões corporativos. Tem mais um lá. Tem várias, né? Deixa eu responder essa série aqui. Assim que vocês esqueçam os outros. Bom, corte da CPMF. A CPMF foi introduzida no meu governo. Por quê? Porque o ministro, que era o Jatene, que é um homem muito competente, não só como cirurgião, mas como ministro também, ele chegou à conclusão, com razão, de que a briga que ele tinha lá era perdida, porque havia uma demanda muito grande por saúde, demanda dos hospitais por pagamento, e não havia recursos. Eu não vou entrar em detalhes, mas havia uma briga entre seguridade social e saúde, não sei o quê. A seguridade tinha levado a maior parte dos recursos. Ele me mostrou lá e disse: olha aqui, presidente, só tem uma saída, é criar um imposto. Bom, e o imposto, havia já discussão sobre o imposto do cheque, então vamos nessa aí. Houve muita discussão e tal, o Congresso aprovou a CPMF por causa da persistência do Jatene, eu apoiei o Jatene. O pessoal do Ministério da Fazenda não gostou, por quê? Porque é um imposto a mais, e porque esse imposto é ruim, do ponto de vista técnico. Por que ele é ruim?
porque ele é em cascata, ele cobra várias vezes a mesma pessoa, a mesma coisa, e, enfim, tem vários inconvenientes e tem algumas vantagens, mas era muito contra, mas prevaleceu a substância. Precisa melhorar a saúde, tem que criar o imposto. Criamos e o SUS avançou mesmo. Hoje em dia o SUS funciona muito melhor do que há 10 anos, e isso em parte por causa do dinheiro. O que aconteceu nesses últimos tempos? Houve uma outra lei, também no meu tempo, quando o Serra era ministro, que você não pode dar para a saúde menos verba do que um X% a mais do crescimento do PIB. Essa regra garante o dinheiro para a saúde. E há chama-se artigo 29, que tem que ser, como é que eu esqueço o nome técnico agora, regulamentado por lei, está lá no Congresso. O que tem que votar é esta lei e o dinheiro está garantido para a saúde. Não é o dinheiro do CPMF não vai todo para a saúde, vai uma parte. Agora, se tirar essa parte, não pode tirar porque a Constituição manda colocar. Vai ter que tirar de outro lugar. E por que acabar com o CPMF agora? Porque agora tem dinheiro demais. Tanto é assim que continua havendo excesso de arrecadação. Não precisava do CPMF. Eu acho que teria sido melhor, em vez de acabar, reduzir. De 0,38 para 0,8, por exemplo. Não é? Mas aí eu não quero entrar em detalhes, porque foi a insistência do governo atual que não quis negociar. Ora, entre não querer negociar, quando ele quis era tarde. O pessoal não quis mais negociar e caiu o imposto. Consequência para a saúde é zero, porque não vai haver diminuição nas verbas da saúde, porque a Constituição garante as verbas da saúde. Depois, CPI, se isso é falta de ética pessoal no Brasil e tal e coisa. Bom, você tem dois lados. Você tem, por um lado, o que eu mencionei aqui, a impunidade existente no Brasil, ela facilita o desvio. Se você não vai ter pena nenhuma, você arrisca. Então, eu acho que a questão central é ter maior rigor. Isso resolve tudo? Não, porque tem o outro lado. Tem um lado que é pessoal. E aí eu respondo junto com o cartão corporativo. O cartão corporativo é um avanço técnico. Você tem um instrumento bom, porque o gasto fica registrado. O cartão está tudo registrado, sabe quem gastou, quem não gastou. Aí qual é o erro, quando há erro? Primeiro, foi muito ampla a distribuição de cartões. Aumenta a possibilidade de que pessoas, aumentou o número, fiquem sem controle, e que entre aquelas que estão sem controle, que aí façam um mau uso do cartão. E na medida que começaram a tirar muito dinheiro, sob a forma de dinheiro, é suspeito. Por que tanto dinheiro? E não tem comprovante desse dinheiro. Mas aí é pessoal, aí é ético. A ética é uma coisa... Você tem um lado que é a fiscalização, as regras, as normas, e tem outra que depende do comportamento mesmo, da pessoa. Né? Vou dar um outro exemplo numa área distante. Você tem muita facilidade, se você manobrar com recursos públicos dos fundos de pensão, nas bolsas, você tem uma imensa possibilidade de ganhar dinheiro e aparentemente ninguém foi roubado. Por quê? Porque você compra e vende o dia inteiro papéis. Então, às vezes você compra baixo e vende alto, compra baixo e vende alto. De repente você faz o contrário. E ninguém está sabendo isso na bolsa. Bom, isso some no final do dia, ninguém sabe se houve aí você comprou errado de propósito ou foi sem querer. Ou foi sem querer. Né? Bom, e você pode roubar, pode desviar. E ninguém aparece como tendo perdido, porque foi no mercado. O que impede que a pessoa faça isso? É a ética dele. Você não tem controle possível. Você vê o que aconteceu agora na França com um rapaz sozinho que deu um desfalque de 7 bilhões de dólares. Por quê? Porque ele fez isso o dia inteiro. Né? E fazia habitualmente. Num dado momento ele fez além do limite. Foi para ele provavelmente uma parte. É difícil, é quase impossível controlar isso. Então você tem os dois lados, você tem que aumentar os controles, mas também tem que ter depende do comportamento, nem todo mundo é ladrão. Né? Agora, quando você dá muita facilidade, alguns são ladrões. Alguns eles são culpados, eles pessoalmente. Não é o sistema, não é porque não tem fiscalização que todo mundo rouba. Certamente dos milhares que estão com cartão corporativo, poucos terão realmente feito uma coisa errada. Né? E a falta de controle vai para todos. Portanto, foi uma coisa de comportamento pessoal também envolvido nisso. É isso que eu acho. Bom, se vale a pena, como é que faz para continuar na escola? Um pouco o que nós dissemos aqui. Na medida em que a escola vier a ser um ambiente atraente, é mais fácil manter lá. Tem outro lado, que é a falta de nutrição, essas coisas todas que pesam também.
Na medida que o país melhora, esses fatores diminuem de peso e aumenta o peso da falta de atratividade da escola em si. E se você for visitar as escolas das zonas mais pobres da cidade de São Paulo, você fica assustado, porque a violência é muito grande, né? Os professores têm medo de ir para trabalhar, às vezes têm medo dos alunos, que batem, enfim, como é que você pode querer que tenha atração uma criança normal quando o clima é dessa natureza? Você tem que mudar o clima. Fácil de dizer e difícil de fazer, porque isso vai depender de uma mobilização de toda a sociedade e da família e tudo mais, para que a escola seja um lugar de convivência agradável, né? Eu imagino que vocês não têm vontade de sair do colégio, porque tem às vezes, né? Mas tem os amigos lá, convivem lá, tem a opção de coisas, tem biblioteca, tem sala de esporte, aí você faz ali a vida, né? Não há milagre para isso, mas é difícil. Se adianta ficar mais um ano no ensino fundamental? Depende do número de horas que a pessoa fica. Porque, na verdade, ficar 3 horas de aula no colégio, 4 horas, é muito pouco. Não é tanto aumentar o número de anos quanto a permanência em cada ano dentro da escola. O nosso ensino fundamental ainda é muito o número de horas que a criança fica é muito pequeno, né? Evidentemente é bom aumentar o número de anos também, mas não pode, ir sozinho não faz milagre. É preciso ter realmente muito mais permanência da criança na escola e o ambiente na escola que seja atraente, né? Depois, infrações na esfera de governo, na integração, assim, com a pressão dos partidos aqui. Quando as sociedades amadurecem, você pode cooperar, apesar de estar em partidos diferentes. E isso não é raro, né? Eu tive, durante o tempo que eu fui presidente, por exemplo, o PT, que era o partido que mais era em oposição, embora hoje esteja muito parecido com o que eu fazia, ele tinha governo dos estados. Eu nunca tive problema. Algum deles, por exemplo, o governador do Acre é meu amigo até hoje. E é uma pessoa, um bom governador. O do Mato Grosso também, nem o Olívio. Eu nunca tive problemas administrativos com eles. A mesma coisa vale hoje. O governador de Alagoas, que é do PSDB, outro dia eu estive com ele e disse que o Lula está tratando Alagoas muito bem. Quer dizer, está havendo um amadurecimento nessas questões do Brasil. Se separar um pouco o que é o momento da política e o que é o momento da administração. É claro que sempre vai haver essa dificuldade, não tanto a nível das cúpulas, mas a nível dos militantes, que aí a briga é mais feroz, no nível dos militantes. Mas no nível das cúpulas, eu acho que apesar de que é possível, nós temos que aprender a conviver. Quer dizer, não dá para você governar contra o outro que você está dizendo contra o povo da cidade, né? Então eu acho que temos progredido razoavelmente nessa matéria aqui no Brasil. E é necessário progredir mais. Dos cartões eu já falei o que eu achava. O problema do cartão não é o cartão em si, é o mau uso do cartão, né? E esse mau uso se manifesta não só... Primeiro que eu acho que está demais, é muita gente com cartão. E segundo, é que o problema não é o gasto, porque o governo tem que gastar. O dinheiro do governo é para gastar, senão não faz nada, né? Gastou não sei quantos milhões. E se não gastasse? Não teria feito nada. O problema é, gastou bem ou gastou mal? Gastou com coisas apropriadas ou não? O problema é a distinção entre o público e o privado. Se você é presidente da República e você manda fazer certos gastos que deviam ser dos seus pessoais, está errado. Pode ser presidente da República à vontade, está errado. Eu mandei fazer um terno para mim. Não pode. Não tem cabimento. O que tem cabimento? A comida é do governo, quem dá. A casa é do governo. Agora, o gasto pessoal não pode ser do governo. Não estou dizendo, isso não é uma coisa concreta, em tese é assim, né? Quer dizer, você tem que ter noção do como o público, no fundo é o público e o privado. Você está a trabalho, você pertence à segurança do presidente da República. Você tem que almoçar, você tem que jantar, e o cartão pode servir para isso. Como é que ele vai pagar aquilo ali? Vai pagar com dinheiro? Vai com cartão. Agora, não pode fazer tem que ter um limite. Qual é a diária? Quanto por dia é aceitável que você gaste para comer, né? Não pode ter uma comilança que não se justifique, né? Bebida não, porque bebida não cabe o governo pagar. O presidente da República vai ele pagar a bebida para o hóspede? Claro que não, porque ele ficaria arruinado.
ou o ministro. Aí, agora, o funcionário no dia a dia são distinções, que aqui se mistura tudo. Não, tem que ver. Agora, em qualquer nível tem que ser apropriado. Você não pode haver uma mistura entre o gasto que é para fins públicos e o gasto que é feito para fins privados. E quanto possível o gasto deve ser definido, o que pode e o que não pode. Esse é um problema que eu mesmo como presidente senti. O que é possível fazer, o que é correto. Não tem a norma. Quanto mais estiver normatizado, é melhor, porque você não tem que interpretar o que é certo e o que é errado. Está lá, está escrito, pode isso, não pode aquilo. Né? E tem que ter bom senso nessas coisas todas. Então é isso. Agora, obviamente, no meio disso tudo tem gente, pode ter gente que pega o dinheiro e não, se ele não prestar contas e pega em dinheiro, aí está errado, porque mesmo que a pessoa seja correta, nem todos são. Então o processo está equivocado.